Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do minicurso Educação Agrossustentável. Você já me conhece, eu sou o professor Rafael Rossi, aqui da Faculdade de Educação da nossa UFMS, campus de Campo Grande. No nosso módulo 1, o que nós vamos aprender sobre a pedagogia humano-processual e também sobre o método humano-processual. Você está começando a sua lavoura do conhecimento, cursista. Então vamos juntos, vamos preparar bem esse terreno para que os nossos frutos e a nossa lavoura do conhecimento possa ser cada vez mais próspera. Para começar, se a gente está discutindo uma concepção de educação que articule agricultura e sustentabilidade, nós temos que ter em mente que toda a teoria educacional, de maneira implícita ou de maneira explícita, apresenta uma concepção pedagógica, uma concepção de mundo, uma concepção de escola e de formação humana. E todo esse conjunto de concepções que nós estamos tratando diz respeito ao método. Nós temos vários métodos, a fenomenologia, no campo da filosofia, que também é trabalhada na área da educação, o existencialismo, não é? O pós-estruturalismo, todos esses métodos vão oferecer subsídios para nós pensarmos e pesquisarmos a educação, desde a educação infantil, passando por todos os níveis, até chegar no ensino superior. Aqui, nesse minicurso de educação agrossustentável, nós vamos trabalhar com o método e com a pedagogia humano-processual. Então vamos juntos, separa aí seu lápis, sua caneta, o seu papel e vem com a gente. Primeiro, esse módulo está dividido em duas aulas. Então nós vamos aprender sobre a pedagogia humano-processual e nós vamos aprender também sobre a educação escolar para a formação humana. Então, primeiro de tudo, qual que é o nosso pressuposto? A humanidade que se forma em cada indivíduo é um processo inacabável. Nós não nascemos já membros do gênero humano. Quando nós estamos diante de um bebê, nós estamos vendo um indivíduo pertencente à espécie humana, mas não ainda ao gênero humano. E é importante a gente diferenciar esses dois conceitos, de espécie humana e de gênero humano. Quando nós estamos trabalhando com o conceito de espécie humana, nós estamos nos referindo às questões biológicas, químicas e físicas. Porém, quando nós trabalhamos com o conceito de gênero humano, nós estamos falando de aspectos culturais, de aspectos sociais, de aspectos históricos, que fazem com que cada um de nós, na nossa diversidade, possamos nos identificar como pertencentes a um gênero, a humanidade. Então, essa humanidade, ela não nasce já pronta e acabada em cada indivíduo. Ela vai se formando durante toda a existência desse indivíduo. E é um processo inacabável, porque nós passamos a toda a nossa existência ensinando e aprendendo elementos culturais, sociais, históricos, com a nossa família, com os nossos grupos, com os nossos colegas de trabalho, na nossa escola, nas comunidades, nas igrejas e etc. Portanto, nós não nascemos com a nossa humanidade, nós formamos ela e todo indivíduo é um processo inacabável, porque ele continua assim até o final da sua existência. Portanto, ninguém está predestinado. Nós nos tornamos seres humanos processualmente à cultura e à sociedade. De uma certa forma, nós carregamos a individualidade de nossos antepassados. Se a gente for analisar a questão da ciência, com base nos conhecimentos científicos, todo cientista, todo pesquisador, por uma questão de ofício, ele precisa se apropriar de conhecimentos da sua área que já foram produzidos anteriormente, e ele precisa também se apropriar e estudar de técnicas e de métodos. Para quê? Para que ele possa enxergar mais longe, para que ele possa produzir novos conhecimentos.
Nenhum físico, nenhum biólogo, nenhum pesquisador da educação parte do zero, de uma tábula rasa. A gente se apropria dos conhecimentos que foram produzidos naquele ramo científico que estamos trabalhando e, a partir disso, investigando o nosso objeto, podemos descobrir as suas tendências mais essenciais. Nós já vamos falar disso logo mais. Tá anotando? Não se esqueça de comentar suas dúvidas, enviar por e-mail. Todo comentário, toda sugestão é muito bem-vindo. Vamos em frente. O que é específico da humanidade? O que é que apenas os seres humanos apresentam em diferença dos animais? Esse é um debate e uma área da pesquisa interessantíssimo, tanto na questão da paleoantropologia quanto da própria sociologia, na questão da história e também no debate da filosofia e da educação. Alguns autores vão falar que o que nos diferencia dos demais animais é uma capacidade de fabricar ferramentas, outros vão falar que é outra dimensão da vida humana, como, por exemplo, o ato de cozinhar. Mas se nós trabalharmos com conhecimento científico, e aí a área que se predispõe a estudar isso é justamente a paleoantropologia, tem um pesquisador e o grupo dele muito interessante, quem quiser depois dar uma olhada, tem vários materiais, o professor Walter Neves, que tem se dedicado, lá da USP, Universidade Estadual de São Paulo, há várias décadas sobre essa questão. Se a gente for encontrar os indícios e toda essa área científica, trabalhando de novo, friso, com conhecimento científico, nós vamos ver que aquilo que é específico dos seres humanos é a nossa capacidade em formular perguntas, produzir, encaminhar respostas e produzir inovações sempre, sempre. Isso é muito interessante, pessoal. Os animais certamente transformam a natureza, mas a transformação que eles realizam, por mais brilhante que seja, é uma transformação determinada por aspectos biológicos. A gente vai conseguir ver, um chimpanzé já tem registros sobre isso, que consegue fabricar ferramentas, ou peixes que conseguem atirar jatos de água em um galho para cair uma fruta na água e saciar a sua fome, a casa do João de Barro e etc. Os animais transformam, sim, a natureza, mas o ser humano faz uma transformação na natureza de um modo inteiramente diferente. Nós, seres humanos, conseguimos, quando transformamos a natureza, produzir conhecimentos, habilidades, técnicas, ideias, valores, que vão poder ser utilizados em outras situações que não mais aquela situação original. E com isso a humanidade se propõe novas perguntas, novas necessidades e dará encaminhamento a novas respostas. Essa é uma reflexão científica e também filosófica muito interessante que permite a gente ter esse respaldo a partir da própria história. Se a gente olhar na história da humanidade, os seres humanos modernos, tal como nós o conhecemos, surgiram, de acordo com estudos da paleoantropologia, de pesquisas nessa área, ao redor de 80, 85 mil anos atrás. Pode ser que daqui a algum tempo se descubra novos relatos nessa área, novas descobertas. Mas esse ser humano moderno que nós conhecemos, ele possui uma explosão de significado com ferramentas, colocando estilo nas ferramentas, com rituais religiosos, com práticas, com conhecimentos, que foram, ao longo da história, se modificando e permitiram que nós, hoje, tivéssemos a sociedade moderna, com técnica, tecnologia, ciência, globalização e essa comunicação que nós estamos estabelecendo agora. Portanto, o que só a humanidade é capaz de fazer é produzir perguntas, encaminhar respostas e sempre atingir novas inovações. Isso é muito interessante. A etimologia da palavra processo remonta ao latim processus, que vai estabelecer relação com o verbo procedere, em que pro designa ir para frente e cedere diz respeito à noção de movimento, de caminhar. Portanto, essa é a questão tanto do método quanto da
pedagogia humano-processual. Nós temos dificuldades, temos desafios, nós fazemos perguntas e nós estudamos, nós nos apropriamos, nós produzimos respostas e com isso podemos ir adiante enquanto humanidade. Portanto, o processo humano e societário que ocorre na formação dos seres humanos guarda uma conexão muito profunda, muito íntima entre os avanços e os retrocessos criados pelos próprios seres humanos, pelos próprios indivíduos em interação. Ser humano nenhum consegue sobreviver, se desenvolver enquanto tal, isoladamente. Nós temos também vários relatos na história que comprovam isso, até algumas obras de arte, até alguns filmes já retrataram. Coloco aqui a sugestão, quem puder assistir o filme Náufrago, com Tom Hanks, tenho certeza que muitos já assistiram, e também um filme que se chama O Mistério de Caspar Hauser. Esse último vai relatar a história de um indivíduo que foi aprisionado durante a maior parte da sua vida e depois, quando ele é liberto, ele não consegue interagir como um ser humano, ele não tem linguagem articulada, não sabe andar sobre duas pernas, não consegue manusear os talheres, porque ele não teve essa interação social. E aí, a família que o resgata passa a humanizá-lo. E depois vocês vão ver o que acontece até no final do filme. No caso do Tom Hanks, também é muito do ator Tom Hanks que desenvolve o personagem do filme Náufrago. O seu avião está sobrevoando, cai numa ilha paradisíaca, no sudeste asiático, e ele consegue ficar vivo. Qual é a primeira coisa que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que construir um abrigo, ele vai produzir uma fogueira, ele vai tentar sobreviver naquele local lindo, porém inóspito, porque não tem ser humano nenhum. E olha que interessante, seria possível ele produzir tudo que ele conseguiu fabricar e desenvolver se ele não tivesse sido humanizado antes de ter caído naquela ilha, de ter passado o seu período naquela ilha no refúgio? Portanto, isso mostra que mesmo aquela atividade que ele está fazendo na ilha, por mais que ele esteja sozinho, não deixa de ser uma atividade também social, porque ele precisou aprender e se apropriar de elementos teóricos, de elementos culturais, históricos e sociais para garantir a sua própria sobrevivência. Essa é uma grande questão do método humano processual. E aí qual é a concepção de sociedade que esse método nos apresenta? A gente não pode pensar a sociedade apenas como uma grande soma dos indivíduos, mas como uma síntese qualitativa das interações, dos processos, das práticas que os indivíduos estabelecem entre si. Portanto, vejam que essa concepção de sociedade, ela também é uma concepção ampla, que passa a analisar não apenas o indivíduo em si, mas o indivíduo nas interações com outros seres humanos. E a realidade social, ou até mesmo a realidade natural, ela existe, esse é um primado da realidade, é um método que tenta trabalhar ao máximo com a perspectiva realista, por isso a defesa incansável do conhecimento científico. A realidade social, ela independe do conhecimento que o pesquisador tenha dela. Os objetos que nós pesquisamos na área da educação, por exemplo, eles existem independente da gente fazer pesquisa ou não. Aliás, esses objetos, eles não são estáticos, eles são processos formados por complexidades que se relacionam com outras dimensões, com outros complexos da vida humana, portanto, da vida em sociedade. Então, quando nós estamos analisando ou educação ambiental, educação infantil, educação de jovens e adultos, etc., qualquer objeto da ciência educacional, porque a educação também é uma ciência, nós vamos falar disso logo mais, nós temos que ter em mente que esse objeto existe independente da nossa pesquisa. E aí a grande reflexão é, bom, então qual é o papel da pesquisa? Qual é a função da pesquisa? Aí entra outro pressuposto muito importante desse método humano processual. Nós, seres humanos,
podemos conhecer a realidade objetiva, superando os seus planos mais imediatos. Isso não significa, contudo, que nós iremos esgotar o real em absoluto, mas sim um processo investigativo, científico, também filosófico, de aproximação à trama essencial que conforma e que dinamiza os objetos. Vamos entender melhor essa questão porque é muito importante. Todo objeto ele é formado por uma articulação entre as suas camadas mais imediatas, mais aparentes e também por um movimento essencial. Um exemplo muito fácil para a gente nunca mais esquecer essa questão. Se você acorda de manhã, vai na frente da sua casa, você vai ver que perto das 6 horas da manhã o sol está a leste. Meio-dia ele está mais ou menos a pino. No final da tarde ele está a oeste. Se nós não tivermos a oportunidade de passar pela educação escolar e nos apropriar de um mínimo de conhecimentos científicos, o que a nossa impressão imediata nos mostra? Que a Terra está parada e que foi o Sol que girou ao redor da Terra. Não é isso que a nossa impressão imediata, fenomênica, no plano da aparência, nos mostra? É isso. Porém, já há mais de 400 anos, desde Galileu Galilei, nós temos conhecimento científico para provar que não é o Sol que gira ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol. Mas isso só foi possível porque Galileu e outros cientistas fizeram um trabalho científico, um trabalho de pesquisa, de superar o plano da aparência e se aproximar do plano da essência. Se aproximar. Por que essa expressão se aproximar? Porque não é possível o objeto, como ele existe na realidade, os fenômenos que a gente investiga, como são processos complexos que existem na própria objetividade, não é possível a gente captar eles em absoluto. Porém, a gente sempre se aproxima deles. A tabela periódica dos elementos naturais que a gente aprende na escola, se a gente pega a mesma tabela periódica da segunda metade do século XIX, ela era muito menor do que essa que nós aprendemos hoje nas escolas. Por quê? Será que alguns elementos que estão na tabela periódica não existiam no século XIX? Eles existiam na natureza, mas nós ainda não tínhamos conhecimento científico que tinha se aproximado da realidade natural e os descoberto. Pode ser que a tabela periódica, daqui 100, 200 anos, seja maior ainda, que a humanidade consiga descobrir outros elementos. Por que não? O trabalho de ciência, o trabalho científico, é sempre um trabalho de aproximação, ele é cumulativo. Por isso que é preciso se apropriar daquilo que foi produzido antes na nossa área e com isso nós temos base para poder ir mais longe. E com isso sempre mais longe e com isso se aproximando desse movimento essencial dos fenômenos. Tá claro, pessoal? Vamos em frente. Em todo o processo de investigação científica, tem um sujeito que tem como objetivo conhecer algo e tem um objeto. Esse objeto é um processo, como nós falamos. O objeto, seja a educação infantil, seja a educação de jovens e adultos, o ensino superior, a formação de professores, esses objetos que nós lidamos na pesquisa educacional, eles existem. E eles não são simplesmente, eles estão acontecendo. Por quê? Porque nós temos que lembrar que eles não são estáticos, eles têm um movimento histórico e hoje, no presente, eles continuam estabelecendo articulações com outras dimensões da vida humana. Então, a ideia de processo permite compreender que os objetos de pesquisa possuem uma historicidade, um movimento, uma transitoriedade. Caberá, portanto, ao investigador, nessa perspectiva metodológica que nós estamos discutindo, ao sujeito que está realizando a pesquisa, o papel dele é o quê? Explorar as origens do seu objeto, o seu desenvolvimento, quais são as tendências que estão presentes hoje no movimento desse objeto e quais são as suas
possibilidades. As possibilidades, elas não são ditas pelo sujeito, elas são traduzidas pelo sujeito. Quem nos diz o que é possível e o que não é possível é a realidade, é o objeto. Essa é uma perspectiva realista que está no centro do método humano processual. Quem nos diz o que é possível e o que não é possível não é a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos anseios, os nossos sonhos, mas sim o estudo pormenorizado de modo científico a respeito do próprio objeto. Portanto, nós entendemos que, como a história demonstra, que os indivíduos se comportam e agem em uma determinada totalidade social. Contudo, a própria atuação individual pode modificar a totalidade. Alguns métodos vão focar apenas na totalidade social e desprezar a importância do indivíduo. Outros métodos vão supervalorizar a importância do indivíduo, como se ele pudesse tudo, basta uma questão de querer e de vontade, que tudo se resolve na vida, e esquece das articulações entre indivíduo e sociedade. O método humano processual não cai nem num extremo e nem em outro. Ele procura ver como que indivíduo e sociedade interagem, sem desprezar as influências da sociedade, mas também sem menosprezar as potencialidades da autonomia dos indivíduos. Portanto, estamos diante de uma perspectiva individual e humanista, que está defendendo os seres humanos, que não ignora a totalidade, mas ela se interessa, sobretudo, nas possibilidades, nas potencialidades do sujeito na sua autonomia relativa, porque os sujeitos, os indivíduos, também podem influenciar a própria sociedade. E aí essa categoria é importante. Totalidade, de novo, não é simplesmente a soma de tudo, é a síntese qualitativa das interações que as dimensões estabelecem entre si. Que dimensões? As dimensões da nossa vida em sociedade. O direito, o trabalho, a ciência, a arte, a educação, a política, todas essas dimensões típicas e exclusivas da humanidade. Ainda sobre essa questão, é importante sinalizar que essa totalidade ela está intimamente relacionada aos processos, às interações, às conexões e às dinâmicas que essas dimensões estabelecem entre si. Desse modo, o papel do pesquisador, o papel do cientista que quiser trabalhar, o do educador, da educadora que quiser trabalhar com a abordagem humano-processual é responder o que é o objeto, como ele se originou, como foi o seu desenvolvimento, como que esse objeto se articula com as demais dimensões da vida e da sociedade. Esse movimento de pesquisa vai permitir ao sujeito se aproximar da essência do objeto. E vale sempre lembrar, pessoal, a gente está usando a expressão se aproximar, pois como o objeto existe, a realidade é mais dinâmica do que o papel teórico, o papel da teoria. A teoria científica, ela busca se aproximar da essência do objeto. Portanto, percebam que caberá ao sujeito, nesse método, não inventar a realidade, deturpá-la, recortá-la, colocar panos quentes ou colocar a sua vontade. Não. Ele precisa mobilizar seus conhecimentos, sobretudo os conhecimentos científicos, com destaque a esses, para explicitar, traduzir, revelar e descobrir o movimento essencial do fenômeno que está sendo objeto de investigação científica. Portanto, revelar o movimento essencial do objeto é tão importante quanto a defesa da humanidade presente em cada indivíduo. Aqui nós estamos entrando na dimensão ética da abordagem humano-processual. O papel da pesquisa é conhecer o objeto na sua essência, mas isso não pode incorrer em posturas que vão degradar, rebaixar, cair em algum tipo de preconceito que vai deturpar ou agredir a humanidade de cada indivíduo.
É importante ter em mente essa preocupação ética. Então, a abordagem humano-processual não acredita em revoluções de qualquer tipo, em natureza, no âmbito da escala societária. O que ela defende é o direito de cada indivíduo a um desenvolvimento que possibilite a ampliação dos seus horizontes e das suas análises. Quantos de nós não poderíamos ser, sei lá, excelentes pintores, excelentes músicos, se tivéssemos oportunidades reais e concretas para isso? Então, o ser humano não é só aquilo que ele faz, ele é aquilo que ele faz, mas uma pleiade de potencialidades que poderiam ser desabrochadas. Então, a função do cientista, ela é dupla: produzir um conhecimento profundo sobre o fenômeno que se estuda e se desenvolver humanamente nessa dimensão da pesquisa. Isso é muito interessante, eu acho isso muito rico no método humano-processual. O cientista precisa conhecer o objeto e, com isso, ele também precisa desenvolver a sua individualidade enquanto um ser humano melhor. De nada adianta produzir pesquisa se isso tornar o cientista um ser humano pior, um ser humano que agride, que deturpa, que é preconceituoso. A pesquisa tem que ter uma dimensão ética de conhecer o objeto e de nos tornar também melhores seres humanos, mais solidários, mais justos, né, desenvolvidos nessa área. Então, ao mesmo tempo, essa abordagem metodológica advoga a necessidade de que o processo de pesquisa e de ensino contribua profundamente para que os indivíduos que pesquisam e que ensinam, que estão ensinando, possam se humanizar em patamares cada vez mais elevados. Essa dimensão ética que nós estamos falando, ela está diretamente relacionada com a catarse na produção do conhecimento. Catarse é uma categoria muito importante no âmbito da arte, mas que também pode ser usada no momento da pesquisa, justamente em permitir que durante o processo de pesquisa os indivíduos se conectem, os cientistas e professores, com a humanidade, com o seu próximo, de uma maneira extremamente positiva e solidária. A ética, por meio da catarse, recoloca em primeiro plano a conexão processual que nós, indivíduos, temos para com a humanidade, num sentido extremamente positivo e humanizador. As nossas técnicas de pesquisa, entrevistas, questionários, levantamento de dados, análise bibliográfica e documental, são meios, são instrumentos necessários para que os pesquisadores possam fazer emergir a dinâmica processual imanente do objeto, nas suas articulações existenciais e essenciais, no plano da aparência e no plano da essência. Portanto, esse método não trabalha com nenhum guia ou passo a passo metodológico, porque não dá para o pesquisador se munir antes de conhecer o objeto para aplicar. Não, ele tem que conhecer o objeto e nesse processo de conhecimento ele vai ver qual é a técnica necessária para se aproximar da essência desse fenômeno. Mas em linhas gerais, nós poderíamos dizer que nós temos alguns ferramentais, instrumentais necessários para essa abordagem metodológica. A análise genética, o aspecto interrelacional, o desenvolvimento e as tendências do objeto e a ética na pesquisa e no ensino. A análise genética diz respeito a remontar as origens do objeto, como que ele se formou. Apenas são possíveis afirmações que se baseiam em argumentos respaldados na objetividade dos fenômenos e dos objetos. Por isso, genética no sentido de remontar as origens. O desenvolvimento do objeto, como ele foi progredindo, avançando ou recuando ao longo da história, também é muito importante. O caráter processual que isso vai nos revelar ajuda a entender a dinâmica desse próprio objeto na sua transitoriedade, na sua historicidade. Então, o movimento, o processo,
os princípios e a essencialidade do mundo e dos fenômenos são lições válidas que nós podemos aprender com os clássicos, por exemplo, da ciência e da filosofia. E, por fim, a dimensão ética na pesquisa e no ensino. A ética, para a abordagem humano-processual, ela é o compromisso de cada indivíduo com o seu desenvolvimento e com a sociedade. O método humano-processual não incorre em otimismos idealistas nem em pessimismos sectários e dogmáticos. Não acreditamos que os indivíduos possam tudo o que eles quiserem apenas com o poder da sua vontade, mas também não acreditamos que o poder da sua atuação seja nulo. Temos que analisar como essa relação ocorre, sem desprezar a sociedade, sem desprezar também o papel do indivíduo. Então, o objetivo, nessa perspectiva, é compreender, revelar e explorar ao máximo os limites e a potência humana e societária que cada indivíduo apresenta, para que nós possamos lapidar a nossa humanidade em patamares cada vez mais elevados. Produzir ciência, portanto, é um processo de descoberta do objeto e de humanização das individualidades, que estão em constante formação, em constante movimento, sempre defendendo a integridade e a dignidade humana. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado e até nossa próxima videoaula.